Olá, sejam bem-vindos. Vamos ver aqui, as pessoas estão entrando. Eu sou a Tati Canto, vou falar um pouquinho hoje sobre literatura. Coloquem, enquanto a gente espera um pouquinho, coloquem aí o nome de vocês, de onde vocês são. Vamos ver aqui. Oi, Ju. Já estou vendo aqui que começando a aparecer. Olá, Clarissa, em Campo Bom, pertinho. Sim, Ju, de Dadu, eu lembro, que bom que você está aqui. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Oi, Ana. Bom, gente, eu acho que eu vou iniciando, né? Sexta-feira de tarde, 4 horas da tarde, só nós aqui, né? Oi, Guilherme, oi, Renata, oi, Tereza. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Oi, Ana, tudo bom? Bom, gente, a minha ideia hoje, né, é falar um pouquinho sobre o uso de literatura na sala de aula. E por quê, né? Porque eu vejo muitas dúvidas, né, de como escolher, né, o porquê daquele livro, como que eu trabalho. Então, a ideia é compartilhar algumas ideias com vocês. Então, para quem não me conhece, eu sou a Tati Canto, eu sou uma gaúcha, né, paulista de nascimento, mas eu sou gaúcha, eu moro em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Eu trabalho como professora de língua inglesa há mais de 30 anos, né, para todos os níveis, sou apaixonada por crianças pequenas, mas trabalho também até a pós-graduação, dou aula hoje em 3 universidades em cursos de pós-graduação, em algumas como esse tópico, que é a formação de escritores e leitores bilíngues, né? Então, eu vejo, assim, na minha prática, eu sou diretora acadêmica da Bookser Toys, onde a gente trabalha com literatura e livros, né, didáticos. E eu vejo que muita gente tem dúvida, muita gente me diz, Tati, eu não sei por onde começar, eu não sei como escolher, eu olho para o livro, não sei se é bom, eu não sei se está adequado, né? Então, a ideia hoje é trocar algumas ideias com vocês, dar algumas sugestões, para que torne esse processo mais menos penoso, assim, mais fácil para vocês, certo? Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela. Vamos ver se vocês vão enxergar. Coloquem aí para mim quando começarem a ver o que eu estou compartilhando. Todo mundo vendo, né? Bom, então vou começar explicando esse título, esse risco já de cara, né? Então, o nosso webinar de hoje, né, intitulado Paradidáticos em Inglês, como escolher, por quê e para quê. Eu sou a Tatiana Canto, e já vou começar, então, um pouquinho, né, dando contra, como a gente diz aqui no Sul, o próprio título, né? Por que eu risquei o Paradidáticos e coloquei literatura, né? Porque eu acredito na força dos livros, né, para muito além de um paradidático, né? A literatura, ela deve fazer parte da constituição, assim, de um sujeito falante de qualquer língua, né? Ela é uma porta, ela é também um instrumento para que a gente fortaleça a nossa conexão com a língua, a língua em si e muitas outras coisas. Então, nesse sentido, eu acredito que um livro literário, né, ele é muito mais do que um paradidático. Ele não tem, assim, esse objetivo ele não deve ter, né, esse objetivo
de ensinar, quando a gente coloca paradidática, parece que a gente está pensando só na didática, né? E assim, a literatura ela é muito mais do que isso. Tá? Então, nesse sentido, eu vou trazer para vocês hoje literatura, né? O livro como parte, o livro como desejo, o livro como vontade, o livro como pertencimento, como muitas outras coisas. Então, deixa eu passar aqui. Opa, pulei duas. A gente vai começar pensando um pouco, né, sobre o que dizem as pesquisas em relação a esse tópico, né? Então, tem uma pesquisa de 2022 que eu trouxe aqui para a gente, né, que fala sobre o poder da leitura prazerosa, né? E que eles concluem, eles trazem que aprendizes que leram por prazer ao longo dos anos acumularam competências sem necessariamente perceberem conscientemente a aprendizagem, sugerindo que esse tipo de leitura reforça processos de aquisição de língua que operam de forma mais implícita. Aí vocês vão perguntar, Tati, mas a gente está pensando escolho para a sala de aula, né? Existe maneiras da gente conectar, né, o nosso objetivo enquanto professor, enquanto coordenador, né, ao prazer dos alunos? Existe sim e deve ser assim. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais tarde, tá? Eu trouxe aqui para vocês também deixa eu passar aqui. Uma outra pesquisa desse ano que fala sobre shared reading. O que é shared reading? É essa leitura compartilhada, porque existem diversos tipos de leitura quando a gente pensa em literatura, né? E eu trouxe essa pesquisa sobre shared reading que a gente faz muito, principalmente quando eles são menores, e deveríamos fazer quando eles são maiores também, né? Eu lembro, gente, olha, eu já sou antiga, tá? E eu lembro quando eu estava no 4º ano, minha professora estava lendo um livro por prazer e resolveu ler, fazer um shared reading por capítulos conosco. Era um livro, adivinha, do Sidney Sheldon, que era moda, né, naquela época. E eu lembro que nós ficávamos vidrados. Eu tinha 10 anos e eu lembro até hoje, né? Então, assim, o impacto que essa leitura pode ter nessa criação de necessidade, de vontade, nesse contato com a literatura, ele é super importante. E essa pesquisa sobre o impacto de shared reading mostrou que a intervenção, né? Então, que o professor, quando a gente faz shared reading, a gente não lê blá, 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 né? A gente lê, pergunta, interage, comenta, né? Então, que essa leitura com intervenção incrementou tanto o vocabulário receptivo quanto o vocabulário expressivo, aqueles que eles trazem em outros contextos, né? Em crianças da educação infantil. Palavras ensinadas de forma explícita, eu acho que essa é uma palavra, é uma keyword, uma palavra-chave aí quando a gente fala em literatura, né? Com múltiplas repetições e oportunidades de praticá-las em diferentes contextos, mantiveram-se aprendidas ao longo do tempo. Então, não adianta só a gente expor durante a leitura, né? Durante essa leitura compartilhada, a gente tem que revisitar esse vocabulário. E isso é super importante. Às vezes eu visito, o meu trabalho como diretora acadêmica na Books and Toys, requer que eu visite escolas no Brasil inteiro, tá? E às vezes eu visito escolas e eles me dizem, Tati, a gente adotou, e os livros às vezes tá acabando o ano e ninguém mexeu, né? Não adianta fazer uma adoção de literatura sem uma intenção pedagógica. Então a gente tem que pensar muito bem quando a gente escolhe um livro, o porquê que a gente está escolhendo, o que a gente quer com esse livro, né? E a gente precisa revisitá-lo, a gente precisa pensar em projetos, pensar em como ele vai ganhar vida, né, dentro da sala de aula, para que ele faça sentido e para que isso fique ao longo do tempo, né? Então, assim, long-term memory, né, na memória de longo prazo, não só ali naquele momento. E eu trouxe alguns insights, tá? Desse material, desse livro que chama Literature and Language Teaching, a Guide for Teachers and Trainers, que é super antigo, é de 1993, tá? E que traz alguns pontos que eu acho importantes a gente sempre bear in mind, ter, né? Sempre por perto, sempre revisitando, sempre bem forte conosco. Então, a literatura apresenta palavras, expressões e estruturas dentro de situações comunicativas reais
ou verossímeis, ajudando os alunos a entender como usar a língua em contextos autênticos. Né? Então, eu não estou ensinando um vocabulário fora de contexto, eu estou ensinando um vocabulário dentro daquele contexto que vai fazer sentido daquela forma. A leitura de literatura oferece tanto a compreensão quanto a produção linguística, pois os alunos percebem padrões, aprendem collocations, estruturas gramaticais e estilos variados. Ler e interpretar, ler e interpretar textos literários exige que os alunos reflitam, façam inferências e explorem múltiplas interpretações, desenvolvendo pensamento crítico e habilidades cognitivas. Personagens, histórias e temas literários envolvem afetivamente os alunos, aumentando o interesse pela leitura e a motivação para aprender inglês. A literatura permite explorar contextos culturais diversos, promovendo consciência cultural e compreensão de diferentes perspectivas. Tem um quote da Justine Rubin, que é uma pesquisadora americana de literatura, que ela fala que a literatura ela deve ser uma janela, né, para que a gente possa enxergar, né, outras perspectivas que a gente não conseguiria se não fosse através da literatura. Ela deve ser também espelho para que a gente possa se enxergar, se identificar. E ela deve ser também, ela chama em inglês de sliding doors, que são portas deslizantes, né? Onde a gente possa entrar e sair de contextos, perspectivas, né, visões que não as nossas. E eu acho isso super bonito. Toda vez que eu falo, eu me arrepio, porque eu acho que é isso. A literatura tem um poder indescritível que às vezes a gente que fica subestimado, né? Ou pouco aproveitado. Então, a ideia é que a gente possa aproveitar melhor tudo isso. Tá, Tati, mas como que eu escolho um livro? Né? Existem milhares de livros. Da onde é que eu parto? E aí eu trago para vocês essa pergunta. Se você tivesse que escolher um paradidático hoje, um livro literário, para a sua turma, qual seria o primeiro critério que você levaria em conta? Escrevam para mim aqui no chat. Primeira coisa que vocês levam em conta quando estão escolhendo um livro para trabalhar em sala de aula? Vamos ver aqui. A temática do livro, se eles gostaram, tipo de linguagem, idade dos alunos, tema pertinente. Para mim, seria a conexão do livro com os eixos temáticos de trabalho, tópicos que os meus alunos irão gostar, o que eles gostam, interesse dos alunos que surge durante as aulas, né? Tema da unidade de indagação, se é relacionado aos tópicos que eu trabalho nas aulas de língua inglesa, o que possa efetivamente despertar interesse dos alunos, relacionado à atualidade. Nossa, são tantos critérios, né? Que a gente pode partir para levar, né? Para pensar essa literatura em sala de aula. E se vocês me perguntassem, eu diria que depende, né? Depende do quê? Depende do meu objetivo. Então, tem duas coisas primeiras que eu acho que a gente tem que pensar, né? Eu estou pensando, escolhendo um livro, tá? Para que ele seja lido em uma leitura compartilhada com os alunos, né? Então, assim, vai ter esse intermédio, né, do livro e os alunos pelo professor. Então, assim, ele é muito instrucional, ele é muito explícito, a gente traz, a gente provoca, né? A gente pergunta, eles interagem, eles perguntam. Ou é um livro para que seja lido pelo aluno sozinho, uma leitura independente. Então,
dependendo do objetivo e da situação em que eu quero que esse livro seja lido, os critérios vão ser diferentes, né? Além disso, eu preciso pensar que eu posso ter diversos critérios, como vocês falaram ali, né? Posso ter critérios linguísticos, deixa eu voltar aqui, né? Linguísticos, de interesse dos alunos, né? Conexão com a realidade, conexão com os conteúdos trabalhados, contextos culturais, múltiplos contextos, um combo de tema, idade, vocês são muitos, né? Quando a gente pensa em critérios linguísticos, porque muitas vezes a gente pensa, como que eu vou conectar este livro com a aprendizagem de língua inglesa? Né? Então, se eu estou pensando em critérios linguísticos, será que meus alunos conseguem ler? Né? Será que meus alunos conseguem entender? Eu vou levar, tem alguns critérios que a gente precisa levar em consideração, tá? O nível de proficiência dos meus alunos. O texto ele tem que ser compreensível, mas desafiador o suficiente para promover a aprendizagem. A complexidade de vocabulário e de gramática, principalmente se ele está lendo sozinho. Porque quando é uma leitura compartilhada, o professor faz esse intermédio. Né? Mas se ele está lendo sozinho, a gente precisa avaliar se essas estruturas e palavras estão dentro do alcance da turma, né? Considerando a idade deles e também o repertório linguístico dessas crianças. Né? E o gênero textual e formato. Então, às vezes, eu vou trazer exemplos bem concretos aqui para vocês. Às vezes, um livro em quadrinhos, por exemplo, ele vai ser muito melhor recebido pelos alunos e muito mais fácil de compreensão. Ele tem menos texto, né? Então, peças curtas. Eu vou trazer poesia, eu vou trabalhar, né? Então, assim, tem vários critérios linguísticos que a gente deve acionar. E isso para a gente fazer só conhecendo os nossos alunos. Quando a gente está pensando nessa escolha, a gente tem dois tipos de literatura, tá? Então, a gente tem textos que são adaptados, né? O que são textos adaptados? São textos que são escritos, né? Ou reescritos para diferentes níveis de proficiência em língua inglesa. Então, esses exemplos que eu trouxe aqui para vocês são todos níveis adaptados. Então, eles vão ter desde o básico até o avançado, né? Tanto livro para criança, quanto livro de áreas específicas, né? Como esse Health Eating, que é um non-fiction, não é um livro ficcional, né? Ele vai trazer informações sobre alimentação saudável, quanto literatura, né? Então, assim, eu queria muito, meus alunos querem muito ler Frankenstein, mas eles não conseguem ler o original. Então, existem versões adaptadas por níveis de língua inglesa. Tá? Quando que é bom ou não escolher um livro de leitura adaptado? Isso depende muito do nosso objetivo, de novo. Né? Então, se eu vou trabalhar shared reading, e a gente vai ler juntos, eu posso pegar um livro autêntico, grosso, mesmo que eles não consigam, porque vai ter esse intermédio do professor. Agora, se eles vão ler sozinhos, talvez seja melhor que eles leiam um livro adaptado para o nível de inglês que eles consigam entender. É muito frustrante a gente pegar um livro que a gente não consegue entender a maioria das coisas. Ninguém vai até o fim. A gente lê 1, 2 páginas ali e depois a gente desiste. Né? Então, a gente tem esses textos adaptados e a gente tem também textos autênticos. Né? São textos literários escritos sem objetivo de aprendizagem de leitura ou de língua em si. E os livros adaptados, eles são mais fáceis da gente reconhecer, esse aqui já é feito para básico, né? A gente tem um parâmetro bem claro. Quando a gente trabalha com textos autênticos, eu trouxe aqui um exemplo que quem dá aula de inglês geralmente conhece, né? Que é o Brown Bear, What Do You See? Que ele não foi feito para quem está aprendendo a ler, ou né, não foi feito com esse objetivo. Como que eu seleciono um texto autêntico? Né, como é que eu sei se ele é adequado para o nível ou não? Além de levar em conta
esses critérios de interesse das crianças, né? De tópico que seja pertinente, que chame atenção. Eu sempre digo que a gente tem que achar o gancho, né? Que vai criar uma necessidade. Gente, eu preciso ler esse livro. Eu quero ler esse livro, eu preciso ler esse livro. Então, a gente precisa achar esse gancho. Além disso, né, quando a gente vai procurar um livro, por exemplo, se vocês entrarem lá no bookstreettoys.com.br, aí eu vou botar lá, Brown Bear, vai aparecer um monte de números e informações. Fiz uns prints aqui para vocês, né? Então, vai falar o formato, qual é a idade que ele é recomendado, quais são os grades. E quando eles colocam esses grades em língua inglesa, eles não estão pensando nos alunos que estão aprendendo língua, né? Então, eles estão pensando em alunos que falam inglês como a sua língua materna, né? E a sua língua 1. E, geralmente, então, nesses países, é recomendado esse, né, para Early Learning in K, tá? O que a gente vê no Brasil? Os nossos alunos, eles não têm um repertório, que uma criança, a maioria deles, né, gente, assim, generalizando. Então, os nossos alunos, eles são aprendizes de língua, eles estão desenvolvendo, eles são emergentes, né, aprendizes emergentes. Eles não têm esse repertório para conseguir ler, né, aquele monte de palavra. Então, quando a gente vai adotar um livro, geralmente, dependendo da carga horária que se tem na escola e da vivência e repertório das crianças, a gente volta alguns níveis, né? Geralmente 1 ou 2 níveis ali, né? 2 anos, nas recomendações. Então, aqui, voltando para as informações que tem nas páginas, né? Quando a gente vai comprar livros, tem o gênero, o número de páginas, e tem essas informações aqui que parecem uma língua que a gente nem entende, né? Se a gente não está bem apropriado. Lexile Measure, Reading Level, DRA, ACR, what is that? Né? Essas informações, elas são muito ricas quando a gente quer escolher um livro e a gente não conhece. Principalmente porque agora as livrarias físicas são raríssimas, né? Que tem ainda material em língua inglesa aqui no Brasil, o número é ínfimo. Geralmente a gente compra na internet, né? E na internet não tem como folhear o livro, ler o livro, entender se ele é, né, realmente bom, né? Para aquela faixa etária, a gente não consegue ver, às vezes, como é que é uma página, quanto texto tem, quanta imagem tem. E aí tem esse monte de número. Esse monte de número, né, e métricas, eles vão trazer informações sobre isso. Eu recomendo sempre que vocês coloquem, vamos dizer que vocês não conheçam essa história, tá? Então, vocês vão lá no YouTube, coloquem Brown Bear, what do you see? E coloquem do lado Read Aloud. Vocês vão achar vídeos de pessoas lendo e contando essas histórias. É o melhor jeito da gente conhecer histórias quando a gente não tem ideia de como ela funciona, tá? Eu vou falar um pouquinho, isso seria um curso quase para a gente falar de todas essas métricas. Então, eu vou dar um apanhado geral, né? Uma coisa bem técnica, mas eu acho que é bem importante. Depois eu vou compartilhar com vocês meu e-mail no final da apresentação. Quem tiver interesse em saber mais sobre essas métricas, pode me mandar um e-mail que eu mando materiais para vocês, tá? Então, vamos dar uma olhadinha nessas 4 métricas que a gente traz aqui. Então, essas métricas, elas estão muito mais relacionadas a nível de proficiência leitora do que nível de proficiência de língua inglesa. De língua inglesa são aqueles textos adaptados, né? Quando a gente pensa nessas métricas, a gente pensa na capacidade leitora de cada pessoa. Então, nós vamos começar com um que é o mais usado, que a gente mais vê como referência, que é o Graded Reading Level, tá? Como que ele classifica um livro? Os Graded Reading Levels, eles vão de A a Z, sendo A mais fáceis e Z mais complexos, tá? Como é que ele leva em conta na hora de determinar o que é A, o que é B, o que é C, né? Então, assim, tópicos gerais. Ele leva em conta a estrutura da frase, o comprimento daquela frase, layout do texto, se tem muita imagem, pouco texto,
bastante texto, até se o texto está escrito reto, né, ou torto, ele leva em conta isso. Vocabulário, a repetição de palavras, tá? Para classificar de A a Z. Então, para vocês terem uma ideia, o livro, quem conhece o livro, né? Deixa eu ver aqui. Quem conhece o livro Brown Bear, ele é um livro super repetitivo, mas ele não é um Graded Reading Level A, ele é D, né? Por que ele é D? Né? Porque ele vai levar em conta o comprimento da frase, né? Então, assim, ele não é com frases bem curtinhas, ele tem frases um pouco mais longas, enfim. Outra medida que também é muito usada, principalmente nos Estados Unidos, é Lexile Measure, que é uma medida que a gente tem uma biblioteca, inclusive, que chama Literacy Pro, que se baseia em Lexile Measure para fazer os testes de competência à leitura, tá? É uma medida quantitativa, então ele vai desde BR Levels, que é Beginning Readers, tá? Que vai, né, de 200, assim, BR 200L, o L é de Lexile, tá? 400, esse BR quer dizer que ele precisa de ajuda, ele não consegue ler sozinho, tá? Até 1.600 Lexile. Então, ele tem dois preditores, tá? Que são bem fortes ali nessa métrica, que são a compreensão de um texto, tá? Através da frequência das palavras e o comprimento da frase. Ele não mede, por exemplo, se o livro ele está apropriado para a idade, se é o tema. Não, ele está preocupado com o quão difícil esse texto é, com a frequência das palavras e o comprimento da frase. Já o ACR, tá, que é o Accelerated Reading Level, ele é determinado por um software, as crianças fazem a leitura ali, né, eles leem um livro num software e fazem um teste. E eles recebem o feedback. Os ACRs, eles são calculados, tá, pela dificuldade do livro, tá, então, por atos, e a extensão do livro, o número de palavras naquele livro. E o DRA, tá, que é a avaliação de capacidade de leitura, ela vai precisar fluência e compreensão. Então, vai levar em conta consciência fonêmica, princípio alfabético e fonético, tá? E a fluência de leitura mesmo, de leitura oral, então a criança lê, tá? Os números de DRA, eles vão saltando de 2 em 2, tá? Sempre números pares. Bom, eu já tenho essas informações, então o que isso me diz? Para quem quiser, de novo, depois, eu posso compartilhar o que é esperado dentro de cada nível para cada ano, tá? Para cada ano escolar. Então, isso me dá um pouco de informação sobre não só se aquela história é gostosa, se ela é atraente, que todo mundo quer, que vai gostar, que ela é engraçada, mas se as crianças vão conseguir ler. E todos esses preditores, todas essas métricas, elas estão muito mais relacionadas a quando a gente pensa a literatura independente, a criança lendo sozinha, do que uma leitura compartilhada. Além de critérios linguísticos, né, a gente pode pensar outros critérios que vocês já trouxeram aqui nos comentários, né? Então, a representatividade, eu me enxergar naquela história, né? Tenho esse livro aqui, ó, não sei se vocês enxergam o meu mouse, deixa eu puxar aqui, assim, né? Esse livro aqui, ele é um livro, né, em que traz palavras em português. Essas duas crianças, elas são filhas de americano e brasileira, né? Então, elas trazem algumas palavras, ai, não, coxinha de galinha, polvilho. Então, assim, as crianças super se identificam. Quando a gente está lendo e a gente não conta para eles, daqui a pouco eles... Você fala português, né? No meio do inglês, então, assim, é bem legal. O I am, I, me, né? Essa coisa de identidade, né? As casas, então, trazer outros universos, desse quote da Judine, que traz essa coisa de poder visitar outras realidades, outros contextos, que não só o nosso, né? Alma, então, é sobre o nome, identificação do nome. The Matchbox Diary, então, é uma caixa de memórias de um imigrante italiano
para os Estados Unidos, quando era pequenininho, ele não sabe escrever, ele vai guardando as coisas importantes dentro de caixinhas de fósforo, quando ele foi. Então, todos esses livros aqui, eles vão trazer, né, representatividade e diversidade, relevância cultural e social e identificação dos alunos com os temas dos personagens. Eles adoram Bad Guys, né, mas agora que está na Netflix, né? Então, assim, a gente vai trazer também coisas que sejam atraentes para eles, mas não só porque são atraentes. Então, isso a gente também tem que ter em mente o tempo todo, tá? Enquanto a diretora acadêmica na Books for Toys, eu leio todos os livros que tem no nosso catálogo. Claro, quase todos, eu não consegui ler todos, né? Antes deles entrarem para o catálogo. O que eu posso ajudar sempre, para quem quiser, aí vai ter o meu contato, tá? Eu preciso de sugestões, né, de textos que tragam mais representatividade, né, e tal. Então, podem mencionar que vai ser um prazer ajudá-los nessa escolha. Critérios pedagógicos. Bom, enquanto professor, né, o que eu vou levar em conta? O que vocês trouxeram ali. Faixa etária, maturidade leitora, conexão com o currículo e objetivos de aprendizagem, potencial para projetos. Eu acho que esse aí é, assim, ó, um dos critérios fundamentais, né? E atividades, leitura extensiva, né? Então, que vai estar relacionado com prazer, volume de leitura, fluência, eu vou trazer exemplos para vocês. E leitura intensiva, assim, bem focada ali, que vai ter mais a ver com análise, vocabulário e estrutura linguística. Uma coisa que a gente nunca pode perder de vista é que o engajamento, ele é mais importante do que a complexidade. Então, por isso a necessidade de criar essa necessidade, né? Eu sempre digo, one book, many hooks. A gente tem que enganchar, né? Assim, fisgar aquele aluno para aquela história. Pois textos interessantes motivam o aluno a persistir. Às vezes tem um texto que é bem do nível, mas ele não está nem aí, né? Porque aquele texto não faz o mínimo sentido para ele. Vamos pensar juntos, então, né? Pensando nesses critérios, como a gente pode transformar a leitura em inglês de uma tarefa comum escolar para uma experiência significativa e prazerosa para os nossos alunos? E aqui eu vou trazer para vocês alguns exemplos reais, né, de escolas parceiras, né, de pessoas que eu conheço que trabalham a literatura em sala de aula. Vou compartilhar com vocês. Então, a primeira coisa, assim, quando a gente faz essa escolha, é pensar textos que sejam relevantes, né, para os alunos. Então, esse relato é o relato da teacher Luísa, da Escola Doroteia Schafke, em Taquara, aqui no Rio Grande do Sul. É o primeiro ano que a escola está trabalhando com literatura em sala de aula. Cada ano, né, desde os bem pequenininhos até o ensino médio, cada ano tem um livro que eles fazem projetos, né, para explorar a literatura. Então, o que ela trouxe esse relato, né? A partir do livro Be Who You Are, a turma do Jardim A, 4 a 5 anos, aproveitou o tema para trabalhar sobre identidade. Olha tudo que um livro pode trazer, né? Eu digo que ele abre um mundo, né? Identidade, características físicas e as diferenças de cada criança. A partir disso, realizamos dinâmicas como encontrar suas fotos de bebês e conversar sobre as mudanças que aconteceram. Identificar seus olhos nas fotografias, usar espelho para falar sobre as características, medir seus tamanhos, fazer autorretratos e refletir também sobre as famílias e suas raízes. Trabalhando com o livro, nossos alunos puderam desenvolver habilidades de autoconhecimento, percepção das diferenças, valorização da própria identidade e respeito ao outro, além de ampliar a linguagem oral. E, claro, tudo isso utilizando e enriquecendo o vocabulário em inglês. E aqui a gente tem alguns registros, né? Então, a contação com as crianças, a exploração do livro, isso é muito, o manipular o livro é muito importante, né? O recontar com as suas próprias palavras. Então, a gente conta o livro uma vez, né? Vai parando, faz a interação,
E a gente volta a contar, a gente reconta esse texto com com estratégias diferentes, né? Então, vou recontar com fantoches, vou recontar com um vídeo, vou recontar com realia. Então, assim, a gente vai trabalhar o texto várias vezes de maneira significativa. Aqui, eu não sei se vocês enxergam bem, mas é um varal dos olhares das crianças em que eles tinham que tentar se identificar, né? Aqui encontrar suas fotos de bebê, fazer o seu autorretrato, né? E trabalhar os family members, assim, desenhar a sua família. A gente também pode pensar a literatura como um evento social, né? Transformar essa literatura em algo que faça muito sentido, que eles queiram ir além, que eles queiram descobrir a próxima etapa, né? Então, eu vou compartilhar um projeto da Clef School de Gravataí, né, realizado pela teacher Flávia, com uma turma de alunos de adolescentes. Esses alunos leram este livro inteiro, cada um leu o seu livro, né, eles leram o livro inteiro, em sala de aula, eles iam sozinhos e discutiam capítulo a capítulo. Como foi esse projeto? Então, assim, primeiro para receber os alunos e criar essa necessidade, todos os alunos receberam uma carta em casa de Hogwarts, né? Convidando, com o selo, com o X ali, né? Convidando para a leitura do livro, né? E para aderirem a esse projeto. Esse que eu vou compartilhar com vocês aqui, ele aconteceu logo depois da pandemia. Então, os encontros aconteceram online. Os alunos liam os livros, um capítulo do livro, e eles tinham um encontro. E nesse encontro eles tinham diversas atividades, né? Para discutir, às vezes eles liam juntos, às vezes eles tinham, como que a gente fala, tarefas, né, para realizar. Então, assim, às vezes era se caracterizar, às vezes era trazer uma parte, às vezes era fazer um sketch. Então, eles tinham muitas atividades relacionadas àquele capítulo que eles tinham lido. Como era aniversário do Harry Potter, aconteceu o aniversário, né, enquanto eles estavam lendo, eles demoraram um semestre para ler o livro inteiro. Eles receberam em casa também, né, um potinho com um cupcake de aniversário do Harry Potter para poder celebrar. E eles se envolveram demais. E eles leram um livro grosso, que era mais, teoricamente, né, mais difícil eles engajarem, e mais difícil em termos de linguagem, e eles super se conectaram. Depois disso, eles leram um outro livro super grosso também, que eles decidiram. Então, assim, essa participação na escolha do texto, ela faz diferença, né? Porque ela se torna muito mais relevante para os alunos. Outra maneira, assim, de trazer a literatura é essa de dar voz aos alunos. Não só na escolha, né? Mas também na forma como eles vão ler. Então, eu vou trazendo aqui, esse é um exemplo de uma escola de Santa Catarina, em Joinville, né, que é o Bonja, e eles realizam um Reading Challenge, onde as crianças escolhem o que elas querem ler. Mas, eu acho que a grande sacada, isso é um quarto ano, né, é que eles fazem gamificação desse processo de leitura. Então, é um desafio de leitura gamificado. Então, eles iniciam, cada um cria o seu avatar. Então, esse avatar, ele é colado nesse palitinho de picolé, né? E sou eu nessa competição, nesse desafio da leitura. Então, aqui tem duas maneiras que a escola já realizou, tá? Uma com um pôster e uma com os potinhos de garrafa PET, né? Para eles irem percorrendo o caminho. Então, a cada livro que eles leem, tem as headwords daquele livro, né? E aí eles vão colocando aqui, eles vão pulando conforme eles vão lendo. Conforme eles vão lendo, eles têm uma série de atividades para fazer, mostrando competência de fluência leitora e também de compreensão daquela história,
tá? Mas a professora vai, então, com eles, movendo, né, os avatares ali, de acordo com o que eles leiam e a sua compreensão. Depois, aqui embaixo, ó, vocês estão vendo, tem uma festa, uma cerimônia de celebração, né? Onde eles veem o que eles leram, quanto eles leram, todos ganham certificado, né? Aí tem pipoca, enfim, tem vários. No relato dessa professora, fica muito claro que o fato da competição, né? Ele ajuda muito na leitura. E eles terem que também compreender o que eles estão, mostrar que compreenderam o que eles estão lendo, ajuda com que eles evoluam nas fases, né, de fluência leitora também. Então, os alunos evoluíram muito na sua fluência leitora ao longo do desafio de leitura. E uma coisa que super fez sentido. Esses alunos aqui estão no Year 4, alguém perguntou, o Guilherme perguntou, né? 4º ano. Então, eles leram textos apropriados para o 4º ano. Falando ainda em dar voz à escolha do aluno, eu amo essa coleção chama Amazed, tá? São textos graduados, então eles são textos pensados a partir de nível linguístico em língua inglesa, tá? E o que eu gosto? Ele é como um RPG. Os alunos leem 2 folhas, porque a gente sabe que hoje é um desafio fazer os alunos lerem, né? Então, assim, ler um Harry Potter daquela grossura é quase um milagre, né? Então, geralmente, principalmente quando eles estão iniciando esse amor por leitura, né? Esse amor leitor mesmo, se a gente dá um livro como Harry Potter, eles já afasta na hora, né? Esses são livros fininhos, eles têm capítulos super curtos de 2 páginas, né? E o legal é que ao final dessas 2 páginas, eles têm a opção de escolher o caminho que eles querem tomar para essa história. Então, se eu quero saber o que a China pergunta para a professora, eu vou para a página 8. Se eu quero saber por que o Paul visita a biblioteca, o título é Missing, alguém sumiu, né? Eu vou para a página 12. Então, esse mistério, ele vai tomando um caminho de acordo com as minhas curiosidades. E eu acho isso super interessante, tá? E ele, além de trazer isso, ele vai trazer um fact feed, né? Alguma informação real sobre algum tópico daquele capítulo. Ele vai trazer questões linguísticas, como o objetivo dele ele é um texto graduado, ele traz atividades para que o aluno ele seja exposto a questões linguísticas de língua, grammar e de comprehension, né? E de compreensão. Então, aqui ele tem atividades como explica o que significa isso, algumas expressões, continue a história. Então, ele vai usar vários aspectos da aprendizagem dentro das atividades propostas. Os alunos super curtem essa coleção aqui. E eu trouxe um exemplo, esse aqui eu era a teacher desse exemplo, né? Eu não sei se vocês conhecem esse livro aqui. Ele é, na verdade, um notebook, ele não é um livro, ele é um caderno de anotações, né? Interativo, sobre literatura. Então, eles escrevem, né, informações, e eu fiz um projeto com alunos do Teens 2, tá? A partir, eles eram ainda iniciantes, então eu usei esse livro aqui, que é a clássica história do Oliver Twist, que nessa faixa etária eles se interessam muito por essa história, e eu trouxe em formato de graphic novel, tá? Esse livro da Express Publishing, e ele tem um CFR de level A1. E os alunos tinham aqui, conforme a gente, esse é o meu, tá? Então ele tá todo quase em branco, mas para vocês entenderem. Então, conforme a gente vai lendo a história, a gente vai completando. Então, a gente começa lá, né, colocando o nome do livro, do aluno, né, do professor, e aí começa algumas, ó, desenhe alguma parte, né, aqui informações sobre o autor. Aí é coisas de colar ali com velcro, escreve o nome, o sobrenome, escreve uma mini bio, né, questions and answers. Antes de começar o texto, eles pensam perguntas que eles gostariam, que eles ficaram curiosos a partir do título e da capa, né?
e depois que eles leem o livro, quando eles terminam, então esse é um material que ele vai sendo construído conforme a gente vai lendo com eles, né? E aí eles vão colocando as respostas aqui, né? Vocês vão ver que essa aluna Teacher Tati não estava muito boa. Aí eles têm que fazer aqui um resumo, cada capítulo que eles leem, eles botam o título e fazem um resumo, vai até o capítulo 8, né? A capacidade do livro. Eles colocam, vêm com os cardzinhos para recortar, ele é tipo um scrapbook, então colocam a ordem cronológica dos eventos principais, né? Descrevem os personagens principais do livro, localizam no mapa, né, em que o local do globo essa história acontece, colocam as frases preferidas, né, 3 coisas que eles gostam, 3 coisas que eles não gostam, que eu não fiz ali, né, criam um final diferente, e aqui são as partes que tem para recortar ali, eu já tinha recortado do 1, 2, 3, 4, né, então aqui para fazer os eventos cronológicos. Esse notebook, ele deu super certo nesse engajamento, né? Porque eles viam, eles liam, eles não, nós vamos preencher, nós vamos fazer, então sempre ficaram super envolvidos com a leitura e esse compartilhamento. Então eles compartilhavam entre eles, compartilhavam com o grupo inteiro. Quando a gente escolhe um livro também, a gente pode ter conectar esse livro com a vida real, né? De que forma eu conecto? Então, esse livro aqui, Pay It Forward, em português eu acho que ele chama Correntes do Bem, tem até um livro, tá? Então, o que é? Em vez de me pagar um favor, eu quero que você faça um favor para outras 3 pessoas, né? Então, essa história nasceu de um projeto real, e aí a gente faz os alunos, né, visitarem ali a organização e criar, de que forma a gente pode, né, criar essa comunidade do Pay It Forward, né? Em vez de, né, eu recebo um favor, eu faço um favor para outras 3 como uma corrente. Então, aqui, assim, eles pensando algumas ideias, né? Aqui nesse 50 Ideas to Celebrate Pay It Forward Day, existe até, né, o Pay It Forward Day. Aqui tem um monte de ideias de coisas que a gente pode pensar com eles, fazer com eles, né? Então, assim, eu tenho relatos de escolas que fizeram esse trabalho e que isso ganhou uma super proporção, né? Então, assim, até ONG parece que uma criou ali a partir da leitura do livro. Eu trouxe uma outra história, então, aqui. Essa história chama The Little Red Fort. Ela é como a história da galinha ruiva, não sei se vocês conhecem, uma história bem conhecida, né? Essa menina, ela tem 3 irmãos e ela quer construir um forte. Então ela diz, vamos construir um forte? Quem vai me ajudar a pegar prego? Aí eles começam, eu não estou descansando, eu estou jogando videogame. Nunca ninguém quer ajudar. E ela, and she did. E aí ela vai e faz sozinha. Agora eu preciso pegar madeira, quem vai me ajudar? Ninguém quer. Quando ela termina o forte, todos querem brincar, né? Então a gente propõe ali, aqui eu trago alguns focos que a gente faz a partir da história. Então, no final da história, ela diz, tem essa página aí, não sei se vocês conseguem, se não está muito pequena, né? Mas diz, crie o seu próprio forte, né? E ele dá algumas ideias de que tipo de fortes dá para fazer. Então, propor que eles desenhem, ele faltou uma letra, né? Desenhe o projeto, né? Pensando no tempo, nos materiais e nas habilidades, né? Que eles vão precisar nessa construção para que seja viável. E a gente propõe, então, um plano, né, que eles escrevam ou desenhem, mas usando essas estruturas, que está bem pequenininho aqui, né, mas que é first I will, then I will, now I will, and finally I will. Então, assim, pensar a partir da história que estruturas linguísticas eu posso reforçar em sala de aula para dar vida para essa história. Então, eles fizeram um plano, eles falaram, apresentaram o seu plano usando essa estrutura e construíram. Então, esse aqui é um exemplo do Discover Camps, né? E eles construíram, então, os seus fortes e depois decoraram os seus fortes. Aqui eles todos usaram papelão para fazer.
Pensando nisso, a gente vem pensando muito nisso aqui na Books or Toys, tá? O que a gente vê? Que as escolas, além de precisar de ajuda, escolas e professores, né? Além de precisar de ajuda na escolha, que nem sempre é fácil, também precisam de ajuda de como trabalhar essa história, como dar vida para essa história na sala de aula. Então, a gente criou um produto que chama My Books Every Day, em que a gente fez uma seleção de 12 títulos para cada grade, do grade K ao grade 5, tá? E dessa seleção que a gente fez, a gente pensou praticamente tudo para a escola. Como funciona? A escola vai olhar para esses livros pré-selecionados e ela pode escolher 2, 3 ou 4 livros para serem adotados, tá? Aí, quando a escola adota, a gente, né, cria o produto lá para a escola, aí a escola dá um nome, qual vai ser o projeto, e os alunos recebem essa sacolinha de pano personalizável, que eles escrevem o nome ali, com os títulos que a escola escolheu. E a escola ganha muitos recursos, tá? Então, aqui tá pequenininho, mas vocês vão... que depois, quem quiser, eu compartilho com vocês os samples, como funciona, é só me pedir, tá? Mas para vocês terem ideia, então a gente compartilha aqui discussion questions. O que precisa ser feito antes de trabalhar a capa? Quando a gente está com a capa antes de abrir, que tipo de perguntas a gente propõe, né? Depois de tal parte, que ela pergunta para os irmãos, que ela pede ajuda, né? Entre as páginas 5 e 25, o que é para fazer, né? Quando ela termina o forte, entre as páginas 26 e 31, que tipo de discussão e perguntas a gente vai poder propor que eles vão conseguir pensar sobre isso criticamente e responder, né, com o nível de inglês que eles têm. Então, a gente pensou discussion questions, a gente pensou ideias de writing, ideias de project para eles fazerem, né? Então, o plan do project que eu falei anteriormente, né? Algumas critical thinking questions, né? Do tipo, como você iria, como seu forte iria... como é que a gente fala? Aparecer, não. Qual seria a aparência do seu forte, né? Uma outra question. Ela deixou os irmãos brincarem, é certo? É errado? Você deixaria, né? E além disso, a gente propõe também, né, que eles vão anotando palavras novas no word jar, né? Que no wordplay eles anotem a palavra nova, o significado e criem frases e desenhem, né, situações em que essa palavra nova se aplica. Então, a gente pensou tudo isso para ajudar as escolas e os profs nessa escolha e também nesse trabalho, né? Porque então não basta só eu escolher um texto adequado, eu tenho que saber dar vida para esse texto na sala de aula, né? Então, a nossa intenção com isso é essa. Quem tiver interesse nesse projeto, pode me mandar, né, um e-mail e aí a gente compartilha com vocês. Eu coloquei aqui em cima, se vocês viram, né, nessa barra, a gente vai fazer um sorteio de 3 livros, tá? E todo mundo que responder e colocar que aceita receber informação da Books or Toys, a gente vai mandar para vocês todos esses materiais, né, que eu tô falando, a gente vai mandar a apresentação para vocês. Então, vamos lá. O que eu aprendo com essa história, né, a partir dessa história? Então, a gente vai trabalhar não só pensando linguisticamente, porque um livro é muito mais do que isso, né? A gente pode também pensar, por exemplo, na estrutura, quais são os elementos estruturais de uma história? Os personagens, né? O local, o setting, né? Qual é o problema da história? Qual é a solução? Então, desde pequenos, às vezes, os profs e as coordenações me dizem, Tati, mas eles não sabem escrever, mas eles não sabem dizer isso em inglês, mas eles não vão conseguir. Então, isso tudo depende muito do jeito que a gente, professor, coloca para as crianças. Então, eu posso sim, desde pequenininho, trabalhar os personagens de uma história. Eles podem, como aqui, desenhar. Eu dou um papel e eles vão desenhar. E a gente trabalha como escriba deles, a gente faz o registro escrito para eles do que eles representaram ali,
né? A mesma coisa para o cenário, para o problema. Então, eu posso, desde pequeno, trabalhar com isso. Posso trabalhar a ordem cronológica dos eventos com eles, né? Os settings que mudam, né, de acordo com a cena, então qual foi o primeiro, qual foi o segundo. Eu posso, não sei, eu trouxe a história dos 3 porquinhos aqui como exemplo, né, mas eu trouxe também, eu não sei se vocês conhecem a verdadeira história dos 3 porquinhos. A verdadeira história dos 3 porquinhos é a versão do lobo, contada pelo lobo. Alex T. Wolff. Eu amo essa versão. Então, a gente pode, desde pequeno, também pensar nessa, qual é a intenção do autor, né? Quando escreve, qual é a intenção do narrador, do personagem principal, fazer com que os alunos pensem criticamente, né? Então, trazer a pergunta para eles, né? Quem que você acha que está falando a verdade? O lobo ou os porquinhos? Então, fazer que eles não sabem, mas o nome deles eles já sabem assinar. Então, eu vou desenhar os 3 porquinhos, vou desenhar o lobo, e eles vão assinar o seu nome embaixo. Né? Então, assim, quando eles não sabem, a gente pode usar as fotos deles, né? Para colocar para eles colarem ali. Então, assim, desde pequeno, a gente vai trabalhando com eles os elementos de uma história. Tá? Então, comparar histórias, trazer, né, o setting e os personagens, o cenário e os personagens para as histórias diferentes, para eles entenderem que toda história vai ter um cenário, toda história vai ter personagens, né? A gente pode brincar com eles, então fazer caminhos, né, para que eles falem sobre a série, sobre o cenário, sobre os personagens, enfim. Então, tem muitos elementos que a gente pode trazer desde muito pequenos. Outros projetos, né, desenvolvidos pelas escolas. Então, aqui, o que eu, né, aprendo a partir dessa história. Então, essa história chama Box Can Be Many Things. Então, é a história de uma mãe que vai colocar uma caixa fora, uma caixa de papelão grande, e eles dizem, não, isso não é uma caixa. Então, propor para eles o que uma caixa poderia ser, então, eles podem desenhar, né, várias coisas, e trabalhar a linguagem. Eles vão trazer o que uma caixa, cada um, né, se tivesse uma caixa, o que iria criar a partir dessa caixa. Então, aqui, ó, eles usaram essa linguagem. It's not a box, it's a UK, it's an owl, okay? It's a unicorn, it's a house, it's a castle. Tá? Esse projeto está sendo desenvolvido ainda pela Escola Auxiliadora de Campos Novos com a teacher Julie. Aqui escrevi errado, desculpa. Então, é conectar com temas sensíveis. Essa história do Gustavo, The Shy Ghost. Ele é um fantasma, ele é invisível, e por isso as pessoas não notam, né? Então, ele não consegue se aproximar muito das pessoas. Então, eu posso, desde pequeno também, trabalhar o tópico, né, do ser invisível, dos outros me enxergarem. O Gustavo, ele gosta tanto de tocar violino que quando ele toca, ele brilha. E é nesse momento que as outras pessoas começam a enxergá-lo. Então, a gente pode propor para as crianças se enxergarem, né, que isso seja um espelho. Que momentos, né, eles tiveram... E ele teve que ser muito corajoso quando as pessoas começaram a enxergá-lo, que também não é fácil, né? Então, discutir com as crianças, né, que situações elas também tiveram que ser corajosas, por que os outros, como que vocês acham que os outros monstros sentiram o Gustavo quando ele começou a tocar e a brilhar, né? Como que você pode dizer isso, né? O porquê que você pode dizer isso? Conte-nos de uma vez que você também ficou tímido, né? Aí propor atividades como essa, o que me faz brilhar, né? Eu brilho como Gustavo quando eu, né? Então, assim, o que eu poderia fazer com o Gustavo, né? Como Gustavo, numa situação que eu percebesse alguém assim, então trazer essas discussões para eles. Aqui, deixa eu voltar aqui um pouquinho. A Jennifer, ela usou essa história para trabalhar o tópico do Halloween também, né? Do ser invisível, e depois trazer tipo, como a gente pode se mostrar, e das fantasias, pode ser um projeto bem interessante. Essa história aqui é uma história que geralmente a gente trabalha com crianças pequenas, eu sou apaixonada, eu trouxe um pedacinho de um storytelling dela.
Então, I Ain't Gonna Pay No More, então aquela fase que as crianças riscam tudo, riscam as paredes, se riscam, né? E, então, é uma história que traz toda a história rimada, traz as partes do corpo. Eu vou mostrar um pedacinho de uma contação para vocês. Gonna Paint No More. Written by Karen Beaumont. Illustrated by David Catro. One day, my mama caught me painting pictures on the floor, and the ceiling, and the walls, and the curtains, and the door. And I heard my mama holler like I never did before. You ain't gonna paint no more. I ain't gonna paint no more, no more. I ain't gonna paint no more. That's what I say, but there ain't no way that I ain't gonna paint no more. So I take some red and I paint my... I take some red. Qual parte do corpo que rima com red? Head. Now I ain't gonna paint no more. What the heck gonna paint my... Heck. Gonna paint my... E eu vou tentar que rima com heck. Neck. Now I ain't gonna paint no more. Still, I just can't rest till I paint my... Breast. Então, I paint my chest. Então, assim, a história vai rimando com as partes do corpo. Ali a Kátia colocou que fofo. Não é o sotaque, ela faz a voz, é um amor. Eu coloquei aqui Storytime on his house. Então, a voz dela não tem nada a ver com isso, ela faz, a voz é um amor, ela, né, cantando. Eu adoro esse vídeo também e adoro essa história, como a Ana comentou ali, tá? Então, a gente pode fazer, né, um trabalho lindo com partes do corpo, com pintura, com arte, com autorretrato. Então, eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês, né? Aí eu botei Teens Group, mas não é Teens, é dos pequenininhos, tá? Desculpa. Então, eles... Então, depois vocês podem assistir o vídeo, né? Então, a gente dá para fazer a apresentação das crianças, enfim. Então, gente, a literatura, ela tem diversas maneiras de ganhar vida na sala de aula. E o importante, assim, além da escolha de um texto apropriado para atingir os nossos objetivos, que esteja de acordo com a faixa etária, né, com os tópicos, e às vezes com os projetos que a gente também desenvolve, ela precisa ser appealing, né, atraente. A gente precisa achar um jeito de criar esse gancho e também de fazer que essa história ganhe vida na sala de aula. Então, essas eram algumas ideias que eu tinha para compartilhar. Eu tenho muito mais, se alguém quiser precisar de alguma história específica ou quiser, né, sugestões. Como eu falei antes, aqui nessa action aqui que vocês têm aqui, essa barra de ação ali, quem quiser receber informações, clica lá e marca quero receber informações, a gente vai compartilhar, eu vou compartilhar com vocês uma lista de sugestões de livros que eu fiz com esse tipo de informação que está aqui, e também aquela do My Books Everyday, com os títulos, né, para quem se interessar, para adoção em escola, que ele já vem com tudo que precisa fazer, tá? Então, tá aqui estão meus contatos, deixa eu colocar aqui, tá? Tatiana@booksortoys.com.br. Convido vocês a seguir a Books or Toys Brasil, tá? Onde a gente compartilha ideias de livros, né? Eu faço umas leituras ali também, mostrando alguns títulos para vocês. O Tati Canto Assessoria, onde eu vou compartilhando esses webinars, né? E outras formações que a gente também faz. Muito obrigada. Vou ver aqui, então coloquem aqui no chat se vocês tiverem alguma pergunta. Deixa eu olhar aqui na minha outra tela. Obrigada, Mari. Obrigada, gente.
Deixa eu ver aqui. Tem nada de perguntas? Não? Então, eu vou encerrar agora, tá? Vamos parar aqui a partilha. Deixa eu achar vocês aqui. Pronto, aqui estou. Muito obrigada, tá? Estou à disposição, vocês já têm meus contatos e a gente volta a conversar. Obrigada, gente. Bom final de semana, bom final de sexta-feira.